aí pessoal, tudo bem? Sou o professor Cleber Francisco e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de fração que nós estudamos na aula passada. Na aula passada nós aprendemos a reconhecer uma fração, aprendemos o que é uma fração, a fazer a leitura dessa fração, desses números fracionários e também a achar frações de quantidades. Na aula de hoje nós vamos estudar as operações com frações. Nós iremos estudar a operação de adição e subtração com frações, operar esses números fracionários. Vamos ver como é que fica. Eu tenho aqui adição e subtração de fração. Na fração, quando eu vou fazer uma operação, eu tenho que me atentar a alguns casos. Nesse primeiro caso, é quando os denominadores são iguais. Percebam o seguinte, eu tenho 3 sobre 7, a gente já aprendeu a fazer essa leitura, então a gente pode dizer 3 sétimos. 3 sétimos e eu tenho 2 sétimos. Se eu quiser fazer a adição entre esses números, como é que eu vou fazer? Eu tenho 7 e 7 nos meus denominadores. Ambos os meus denominadores são comuns, não é? Então aqui, o que é que eu posso fazer? Eu simplesmente repito esse meu denominador e faço a operação de adição ou subtração com o meu numerador. Então nesse caso é de adição, vamos lá. Eu repito o meu 7, que é o meu denominador, e faço a operação com meus numeradores. 3 mais 2, 3 mais 2 dá quanto? Dá 5. Então aqui a resposta fica 5 sétimos. Viu como é bem simples? Quando vocês verem que os denominadores são iguais, não perca tempo. Se quer fazer adição, é só somar os valores do meu numerador. Bem simples. E a mesma coisa acontece na subtração. Perceba o seguinte, 3 sétimos menos 2 sétimos, isso aqui é igual, denominadores iguais, eu repito, 7. 3 menos 7 dá 1. A resposta de 3 sétimos menos 2 sétimos é igual ao 1 sétimo. Tranquilo? Bem simples, não é? Então a gente já aprendeu a adição e a subtração quando os denominadores são iguais. Vai ter muitos casos que vai aparecer com os denominadores iguais, é só juntar que é uma moleza, tranquilo. E agora, o segundo caso, quando os denominadores são diferentes. Então perceba aqui o seguinte, eu tenho 3 sobre 7, 3 sétimos, e 2 sobre 5, 2 quinto. Perceba que os meus denominadores são diferentes. O que é que eu tenho que fazer para fazer a operação entre eles? Primeira coisa é você transformar essa fração em um valor comum. Como é que a gente vai fazer isso? Lembra aqui que eu posso multiplicar essa fração? Quando eu multiplico em cima e embaixo ao mesmo tempo, não altero o valor dessa fração, são chamadas de frações equivalentes. Então eu vou ter que achar uma fração equivalente a essa e outra fração equivalente a essa que tenha o mesmo denominador. Então ficou bem simples de entender agora. Como é que a gente vai fazer 3 e 5? Como é que a gente vai achar? A gente precisa achar um múltiplo comum entre eles. No caso, o MMC. Pode ser o menor múltiplo comum, vai ser a resposta já direta. O MMC, lembra como é que a gente faz? A gente já teve aulas para trabalhar com o mínimo múltiplo comum. É simplesmente eu vou decompor esses dois valores em fatores primos, decompor ao mesmo tempo, e eu vou achar um múltiplo entre eles. Vamos aqui ver o exemplo de 7 e 5. Qual é o menor múltiplo entre eles? 7 e 5, eu divido 7 por 7, dá 1, e 5 por 5, que dá 1. Chegou a 1,1. Quando eu quero achar o MMC, eu faço simplesmente a multiplicação desses fatores primos. 7 vezes 5 dá 35. Então, o menor múltiplo comum entre 7 e 5 é o 35. Nesse caso aqui, perceba que eu transformei o meu 7 em 35. E o meu 5 eu transformei em 35. Que número que eu multipliquei por 7 para dar o 35? Vocês vão perceber que eu multipliquei por 5. Se eu multipliquei o 7 por 5, para que não altere o valor dessa fração, eu também tenho que multiplicar em cima. Ou seja, eu vou multiplicar 7 por 5, que deu 35, e o 3 também vou ter que multiplicar por 5. 3 vezes 5 fica 15. 3 vezes 5 dá 15. Eu multipliquei
o numerador e o denominador ficam uma fração equivalente. É como se a gente tivesse achado 15 sobre 35. É a mesma coisa que 3 sobre 7. Ok? E aqui, 5 eu multipliquei por quem para dar 35? Professor, você multiplicou por 7. Exatamente. Se eu multipliquei o meu denominador por 7, o meu numerador também tem que ser multiplicado por 7 para que não altere o valor. Então, 2 vezes 7 dá 14. Ok? O que é que a gente fez aqui? 7 vezes 5, 35. E 3 vezes 5, que deu 15. E 2 vezes 7, que deu 14. Eu gosto de ensinar assim. A gente faz um MMC, né, que a gente fez. Ou pode achar um múltiplo qualquer. Quando eu pegar uma fração que os denominadores for diferente, eu posso simplesmente multiplicar. Os denominadores, vou achar um valor que é múltiplo tanto do denominador da primeira, quanto da segunda, o denominador da segunda, ok? Achei um múltiplo comum, eu reescrevo essa fração aqui, ó, 3 multiplico, e nesse caso aqui também, o 2 também eu multiplico por 7. Eu coloquei mais ou menos aqui, para você entender que eu posso fazer tudo isso aqui que eu fiz na minha adição, quanto também na subtração. A operação é a mesma, só vai mudar o sinal. Então vamos aqui, o primeiro exemplo fosse a adição. 3 sétimos mais 2 quintos, reescrevi um denominador comum, 35. Vou dividir por 7 dá 5, multipliquei por 3 também, que deu 15. Mais 5 eu multipliquei por 7, então 2 eu vou multiplicar por 7, mais 14. 15 mais 14 dá 29 sobre 35. Como é que a gente faz essa leitura? 29, 35 avos. Tranquilo? Então é bem simples. Vamos ver aqui denominador diferente novamente. Outro exemplo de denominadores diferentes. O que é que a gente tem que fazer? Achar um múltiplo comum entre eles. Perceba uma coisa. Eu tenho 2 no meu denominador da primeira fração e eu tenho 6 no meu denominador da segunda fração. Eu sei que o 6 é um valor par, então é múltiplo de 2. Eu já achei um múltiplo comum entre eles. Quem é? É o próprio 6. Não é? 6 é múltiplo de 2 e 6 é múltiplo de 6. Então aqui a gente consegue reescrever da seguinte forma. Eu estou escrevendo essa fração 1/2, reescrevi com outra forma, com o meu denominador 6. Estou achando uma fração equivalente a essa aqui. Ok? Se eu multipliquei para dar 6, multipliquei o 2. Para dar 6, multipliquei por quem? Por 3. Se eu multipliquei embaixo, o que eu vou fazer? Vou multiplicar em cima da mesma forma. Ou seja, no meu numerador dessa primeira fração, eu vou multiplicar por quem? Por 3. Por que por 3? Porque eu quero achar 6. 2 vezes 3 deu 6. Em cima vai ser por 3 também. 3 vezes 1 fica o 3. Bem simples, não é? Perceba uma coisa aqui. O 2 sexto, eu já tinha o 6 lá. Então, eu não achei outra fração equivalente. É a própria fração. Se eu não multipliquei 6 por ninguém, em cima também eu não vou multiplicar por ninguém. Eu vou simplesmente reescrever o 2. Viu como foi simples? 6 é múltiplo de 2 e 6 é múltiplo de 6. Eu queria achar um múltiplo comum, já achei, que é o próprio 6. Peguei o 6 e dividi por 2, dá 3. Eu multipliquei 2 por 3 para dar 6. Então, em cima também eu vou multiplicar por 3. 1 vezes 3, que deu 3. Aqui, ó, eu simplesmente reescrevi. Se você fosse perceber, é como se eu tivesse 3 sexto mais 2 sexto. Denominadores comuns, eu simplesmente faço a operação. 2 mais 3, que dá 5. 5 sobre 6. 5 sobre 6, a gente aprendeu já a fazer essa leitura, fica 5 sexto. Ok? Bem simples, não é? Então, essa foi a nossa aula de hoje, fração. A gente aprendeu a operação da adição, subtração com números fracionários. E até a próxima aula. Bons estudos!